Fala galera do primeiro colegial, professor Alf de filosofia com vocês, agora direto da casa dele, não mais da beira de estrada. Bom, nós estávamos falando da filosofia helenística na última aula. Eu ofereci para vocês um vídeo apenas do estoicismo. E quando fiz a aula com vocês terça, falei de maneira mais geral. Então vou aqui tentar resumir hoje a filosofia de Epicuro, o epicurismo, assim como também o cinismo e o ceticismo, certo? Então vamos lá. O epicurismo, assim como a filosofia helenística de maneira geral, também se volta para o problema da ética, de como o homem deve viver, de qual a melhor forma de viver, ao mesmo tempo em que também se dedica a construir uma filosofia que possa conduzir o homem a uma paz interior, a um estado de tranquilidade da alma, ou de serenidade e equilíbrio. Toda a ética do helenismo se volta para esse projeto de lidar com o mundo externo, com as turbulências, conturbações, agitações sociais, econômicas, espirituais, psicológicas que o ser humano enfrenta cotidianamente, como um ser marcado pelo conflito, pela instabilidade, né? Por tudo aquilo que representa as ameaças à nossa paz interior, como a morte, o medo, a infelicidade, a angústia, as frustrações. E de certa forma, através do exercício então do autoconhecimento, da busca da virtude, o homem seria capaz de frear as paixões e as condições externas que abalam, né, o nosso mundo interior. Epicuro, como um filósofo do seu tempo, também vai buscar, como projeto de sua filosofia, desenvolver uma terapêutica que possa trazer ao homem esse estado interior de não perturbação, aquilo que Aristóteles já havia chamado de ataraxia. Para Epicuro, esse estado interior se dá pela busca dos prazeres moderados, sendo o prazer o maior de todos os bens, aquilo que de fato constitui o sentido de nossa vida, a busca do prazer. Cabe ao homem, então, através do autoconhecimento e da sabedoria, desenvolver uma capacidade de fornecer aos seus átomos, ao seu corpo, à sua matéria, os prazeres necessários para satisfazer o seu corpo. Lembrando que para Epicuro, tudo que existe é matéria, corpo, átomos, né? E de certa forma, a felicidade está em satisfazer esses átomos. Porém, não é de qualquer maneira que se satisfaz e nem de qualquer maneira que se chega à felicidade. Senão seria fácil, né? Todos os homens seriam felizes, realizados quando satisfazem o seu corpo. Isso não é verdade. Nós sabemos que existem prazeres que causam dor na consequência dos seus atos. Existem prazeres que trazem desconforto posteriormente. Portanto, não é todo prazer que o homem sábio deve buscar. Somente aqueles que lhe possibilitam esse estado interior de tranquilidade. Sendo assim, uma vida feliz passa, primeiro, por uma capacidade de autoconhecimento, pelo desenvolvimento pessoal interior. Segundo, pela capacidade de domar os ímpetos, as emoções, as paixões que nos controlam e nos descontrolam, quando nos guiam, né, para o aspecto desregrado da nossa existência. Tudo que é excessivo e desregrado causa dor, sofrimento e, consequentemente, males. Sendo assim, a dor é o pior dos males humanos. É necessário, então, através desse processo interior de virtude, de autocontrole, de serenidade, né? Através do conhecimento das próprias possibilidades dos prazeres moderados, buscá-los quanto mais naturais e necessários forem. Por exemplo, comer, dormir, fazer amigos, ler, desenvolver o intelecto, praticar esportes, cuidar da saúde do corpo, não se atarefar excessivamente, não viver rodeado de responsabilidades e exigências, não se deixar influenciar por opiniões externas alheias, julgamentos alheios, nem mesmo por autoridades metafísicas como julgamentos divinos, paraísos, ou dogmatismo, fanatismo e ignorância, como a crença nos pecados e na intervenção divina em nossa existência. Para os epicuristas, todo o papel do homem é através da coragem, do conhecimento,
da crítica, sobretudo do exame permanente de si, valorizar a vida simples, os amigos e o conhecimento, a sabedoria. A vida simples entre amigos, a coragem diante das intempéries, das instabilidades do destino, a coragem diante das ameaças da vida, não temer a morte, não temer as opiniões alheias. Isto sim constitui verdadeira felicidade para Epicuro. E assim o homem atingiria esse estado interior de não perturbação, que eles chamavam ataraxia, ou, no caso de Epicuro, aponia, que significa ausência de dor, certo? Bom, outra filosofia muito importante do período foi o cinismo, que não significa o que a palavra hoje representa. Cinismo não quer dizer falsidade. Para os gregos, kinos, cão, significava viver como um cão. E o principal filósofo cínico foi Diógenes, o filósofo do barril, que viveu nas margens da sociedade ateniense como uma espécie de sátiro, um irônico, um crítico que zombava da sociedade ateniense. A filosofia cínica de Diógenes, o filósofo do barril, é uma filosofia do desapego, do desprendimento material. Afirmava Diógenes que quanto mais um homem precisa para viver, mais pobre ele é. Riqueza não é aquilo que se possui materialmente, mas sim aquilo que se possui interiormente. Quanto menos um homem precisa de bens para viver, mais rico ele é. Veja que Diógenes inverte a lógica aí da riqueza. Rico é quem precisa de pouco, não quem tem muito. Nessa lógica, toda a crítica da filosofia cínica se volta ao consumismo, se volta à vida superficial, ao universo do status, da fama, do poder, da riqueza, que se deslumbram os indivíduos da sociedade ateniense, aos homens do mercado que se voltam para o sucesso e a satisfação dos prazeres materiais. A sabedoria é o único refúgio da felicidade. E a vida simples também a única condição do sábio como forma de buscar uma vida virtuosa e verdadeira. Diógenes, chamado o Sócrates louco, como era denominado, porque foi um discípulo de Sócrates, mas levou a filosofia socrática ao extremo da radicalidade, viveu, portanto, também histórias e anedotas muito interessantes de sua existência. Diz uma delas, vou contar apenas uma, que quando Alexandre o Grande, o maior conquistador da época, invadiu a Grécia, perguntou a um dos homens que estava lá, quem é aquele ali deitado, aquele mendigo, aquele maltrapilho? Disseram, ora, aquele ali é Diógenes, o sábio. Ele disse, como pode ser sábio um homem tão pobre? Chegou então Alexandre a Diógenes e perguntou, diga, filho do azar, o que queres que te darei? Diógenes lhes respondeu, ora, não pode me dar o que já tenho, a sabedoria. Alexandre então pergunta-lhe ainda uma segunda vez, mas não há nada que eu possa lhe dar? Eis que Diógenes lhe responde, sim, licença, você está na frente do sol. Diógenes estava lá deitado tomando sol sossegado. Beleza? Bom, outra filosofia importante do período, ou escola filosófica, é o chamado ceticismo. O ceticismo não é só uma escola, ela é uma espécie de característica da filosofia. É também uma espécie de atitude, né, do filósofo. O ceticismo é a postura de dúvida, questionamento, suspeita diante de tudo que existe. Diante das convenções e regras sociais, diante das autoridades, diante da cultura e dos costumes, diante de qualquer forma de crença. O ceticismo é, portanto, a filosofia da dúvida. Ali nós podemos falar de Antístenes, Sexto Empírico e o maior deles do período, Pirro de Elis, o cético. Céticos são aqueles que desconfiam da verdade e que não acreditam na possibilidade da verdade absoluta, não acreditam na possibilidade da certeza quando falam do conhecimento. Assim, nenhum conhecimento pode, de fato, repousar ou trazer conforto ao coração do homem, esse ser abalado pela dúvida, né? Pela incerteza, pelo indeterminismo do conhecimento. Certo, meninos? Beijo do Alf, próxima aula estamos juntos. Tchau!